pessoal, aqui é Laís do canal Entre Histórias e hoje nós temos a resenha de um livro incrível. Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro de contos que literalmente ganhou meu coração. Eu li ele no Kindle, está aqui ó, carimbos. Esse livro foi escrito pela Samantha Buglioni e foi publicado pela editora IP Amarelo, que eu já comentei com vocês que é uma editora aqui da minha cidade de Itajaí. Eu vou deixar a fotinha aqui da capa para vocês durante o vídeo. Inclusive eu li no Kindle Unlimited, mas tem também disponível o livro físico. Eu vi já ali no Instagram da Samantha que tá começando a chegar os livros físicos e estão assim lindíssimos mesmo, super recomendo. E agora vamos falar um pouquinho o que será esse livro. Livro de contos, sim, são textos mais curtos, mas que tem também a sua profundidade. Aqui são diversas histórias com uma escrita que eu achei sensacional. A Samantha, ela escreve daquele jeito que te envolve e parece que ela tá conversando com você, sabe? São inúmeras situações do cotidiano, outras um pouco mais fantasiosas, mas que na verdade querem trazer uma lição pra gente. São um pouco mais de 30 textos e é um melhor que o outro, gente. É sério. Eu gosto de ler um trechinho pra vocês, eu vou fazer isso para que vocês entendam um pouquinho da escrita da Samantha e do que traz esse livro, mas só para vocês já sentirem, a dedicatória dele está às corajosas. E eu tava vendo a entrevista da Samantha com o Anderson, que é um dos editores da editora IP Amarelo, falando que são as corajosas, as mulheres corajosas, as pessoas corajosas, as crianças corajosas, enfim, as corajosas. E eu achei isso assim de uma sensibilidade e ao mesmo tempo de uma inteligência sensacional, sabe? Me tocou profundamente. E aqui isso acontece muito com os textos. Eles me tocaram profundamente. Tem textos, muitas mulheres e muitas crianças representadas aqui, mas também tem outros tipos de texto. Tem um texto que eu achei sensacional, que fala sobre a igreja, a farmácia e a lavação de carro, se não me engano é esse o título, que é um homem passando pelo lugar onde ele passava sempre, onde há tantos anos atrás era um lugar totalmente diferente, um lugar entregue aos prazeres da vida, e hoje é ocupado por farmácias, por igrejas e por lavações de carro, e como tudo isso tem impactado nas pessoas, tem impactado na cultura, e como tem deixado a verdade de algumas pessoas escondidas, sabe? Eu achei esse texto muito bom, um dos melhores pra mim aqui do livro, mas é difícil escolher pra mim qual o melhor. Tem um outro texto que é o texto sobre o café, que a menina começa a falar sobre, ela começa a lembrar de como ela começou a gostar de café. E ela lembra que ela foi viajar com os pais pra uma fazenda, e lá uma fazenda onde tinha plantação de café, e lá ela teve esse contato. Mas a história por trás disso, sabe? A primeira paixão dela, o quanto a relação com a mãe dela era bem conturbada, mesmo ela sendo criança, o racismo presente, o racismo velado. Então, é outro texto que eu achei assim maravilhoso, principalmente porque eu adoro café, né, gente? Então, já ficou ali no meu coração. Tem um outro ainda sobre a menina e o gigante, onde a menina pede pro gigante ter mais cuidado quando ele está andando, porque ele está esmagando as flores do jardim, ele está estragando o jardim. E novamente eu volto para a entrevista, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição para vocês, o link tá no Instagram da Samantha, dessa entrevista com o Anderson, onde eles fazem, inclusive, essa analogia que pode estar se referindo ao adulto, sabe? Ao cuidado com o meio ambiente, tipo, ei, acorda, você é adulto. Cuide do meio ambiente, cuide do lugar onde você tá, não seja tão desatento ao que acontece ao nosso redor. Então, assim, são umas sacadas incríveis, sensacionais, que te tiram da zona de conforto, te emocionam, me emocionaram muito. Esse foi, eu acho, um dos livros de contos que mais me emocionou nos últimos tempos e que me tocou profundamente. A escrita, como eu volto a afirmar, a escrita da Samantha, ela realmente me prendeu.
e fez eu querer ler cada texto com muito cuidado, sabe? Para absorver o máximo daquela história. Gente, eu vou ler, acho que um dos meus preferidos que eu comentei aqui, que é o texto sobre o café. Às vezes compenso dias dolorosos com café. Pego grãos já secos e tostados de uma fazenda que conheci quando criança, lá em Minas Gerais e São Paulo. Não sei como fui parar lá. Meus pais não eram de viajar, mas aquela viagem fizemos. Eu e eles. Fomos no Fusca azul calcinha do meu pai. Eles fumavam, janelas fechadas. Viajei abaixada atrás do banco deles porque era difícil respirar. Ia junto com uma cachorrinha da minha mãe, pequena, pelo raso, preta e branca. Eu odiava aquela cachorra. Latia por qualquer coisa e cagava por tudo. Cagou no carro, disseram que fui eu. Apesar da viagem horrível de sair de Curitiba de Fusca, dirigindo lentamente por horas, quase dias, com uma cachorra latindo e um cocô ao meu lado, eu aprendi a gostar de café naquela fazenda. Um homem negro nos recebeu e minha mãe pediu que levasse as nossas malas. Ele era, na verdade, um dos sócios da fazenda e o filho dele, um menino da minha idade, apareceu. Pegou a mais pesada das malas e subiu sozinho os quase 15 degraus de pedra e madeira de lei em direção à varanda do casarão principal, enquanto meu pai tentava contornar a situação desajeitado e minha mãe se fazia de desentendida, como de praxe, como se aquela cena fosse só mais uma de tantas. Eu não sei o que senti, mas fiquei só olhando o menino. Era um menino negro. Foi a primeira vez que vi um menino negro. Não tinha negros na minha escola. Ficamos hospedados na fazenda, que também era uma pousada, toda com chão e madeira, e rangia quando a gente andava. Me dava um nervo aquele barulho. Elas continuavam rangendo mesmo quando a gente parava de andar. Minha mãe ficou com a cachorra no colo o tempo todo. A cachorra não gostava de grama, só de tapete. O menino tinha minha idade, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas era mais alto e subia em árvores melhor do que eu. Minha mãe dizia que era perigoso e que eu não tinha mais idade para subir em árvores. Eu adorava subir em árvores e pisar na grama. Para minha sorte, meus pais ficaram na pousada todo o feriado. Minha mãe com a cachorra, meu pai com a minha mãe, eu com o menino. Ele tinha sua própria plantação de café que ficava entre um rio e uma encosta mais alta e que recebia sol, fosse no inverno ou no verão, na exata quantidade. Eram 6 pés de café, altos como ele. Dizia experimentar misturas. Eu não entendi. Não entendia nada naquele tempo. E me contou do café e me mostrou suas plantas. Ele me ensinou a ver quando os grãos estavam maduros, como deixar secando, como saber quando estavam prontos para a torra, como torrar e depois moer, os tipos de moagem, a temperatura da água, os cheiros e texturas. Cada tipo de café tinha um tempo próprio, fosse para amadurecer, para torrar ou para moer. E falava dos amarelos, dos vermelhos, dos pretos e de um café que vinha de um cocô de bicho, muito bom, caro e famoso. Fiquei horrorizada, ele riu. Eu, atônita, olhava o menino. A pele negra e os olhos mais negros ainda contrastavam com aqueles dentes brancos e a boca generosa me provocava algo incompreensível. Fomos convidados para jantar com os anfitriões. Era comum eles oferecerem um jantar de boas-vindas para quem chegava. Minha mãe me fez usar um vestido rosa com mangas bufantes e uma fita de tule no cabelo. Ela colocou uma fita igual no pescoço da cachorra. Passei o jantar de cabeça baixa. Mal consegui olhar para o menino perto de mim, com sua calça clara, combinando com a blusa com jeito confortável. Meu vestido pinicava todo o corpo. Depois de várias taças de vinho, minha mãe começou a contar da viagem, do quanto a cachorrinha era educada, ao contrário da filha que cagou no carro. Minha mãe contou para todo mundo a história inventada de eu ter cagado no carro. Eu senti meus pés congelarem, meu coração acelerou tanto até doer no peito. Eu tinha recém colocado um pedaço de frango na boca, ia engasgar, não conseguia mastigar nem me mover. A única coisa que se movia em mim eram as lágrimas brotando com as risadas ao fundo. A risada alta era da minha mãe e abafava todas as outras. Eu me levantei bem devagar porque não sentia minhas pernas, tive medo de cair. Ali, com um pedaço inteiro de frango na boca,
Dei uma risadinha e fui em direção ao banheiro. Fiz força para não chorar na frente de todos. Não daria esse prazer à minha mãe. Passei reto pelo banheiro até não ouvir mais as risadas, apenas o ranger do assoalho, o frango na minha boca, as lágrimas correndo. Quando cheguei no jardim da casa grande, cuspi o frango, não tinha para onde ir. Avistei o Fusca de longe. Meu pai nunca trancava a porta e ninguém iria me procurar lá, o lugar da minha vergonha. Fui correndo para o Fusca e me deitei no mesmo banco. As lágrimas não paravam, meu coração doía. Não sei quanto tempo fiquei ali, morta, até ouvir um som metálico batendo no vidro do carro. Era um menino. Tinha na mão 2 canecas de louça vermelha e café. É o meu café, disse ele. Fiz para você. Ninguém comentou a história e ele não me perguntou por que eu estava no Fusca. E eu não perguntei como ele me encontrou. Eu apenas peguei a caneca quente nas mãos e o calor me fez sentir de novo meus dedos. Meu coração parou de doer e aos poucos o aroma do café invadiu todo o carro. Ele sentou comigo no banco, cheirou o café e depois tomou como quem mostra um caminho seguro. Eu quis chorar de novo, mas não sabia por quê. O coração começou a bater acelerado, mas não doía. Eu nunca tinha tomado café antes. Não tem açúcar, ele disse. Não se toma café com açúcar. O açúcar estraga o sabor. Soprei a bebida, tinha medo de estar quente demais para mim, mas não precisava. Quando coloquei a caneca na boca, senti o mesmo calor agradável da caneca nas minhas mãos. A bebida não era nem amarga nem doce. Tinha um gosto amadeirado com pitanga. Achei ridículo eu achar gosto de pitanga, porque era café. Mas eu nunca tinha tomado café. Eu ficava ali com a caneca grudada na boca, de cabeça baixa, espiando o menino perto, bem perto de mim, misturado com a noite. Com o calor do café, meu nariz começou a escorrer por causa do choro. Tentei achar algo no carro para limpar. O menino pegou a caneca com a minha mão junto e eu usei o vestido. Tinha café ainda. E o meu coração começou a doer. Não sentia minhas pernas de novo. Minha mão ficou com a dele. Atônita, olhando para ele, eu mal respirava. Ouvi meu coração cada vez mais alto e ele cada vez mais perto, até que senti o gosto de café de outra boca. E o sabor amadeirado com pitanga passou a ter gosto de canela doce com cravo. E a textura do café era generosa e macia. Eu aprendi a gostar naquela fazenda. Ai, gente, eu tô assim, encantada com esse livro, encantada. São textos assim, gente, um melhores que os outros, sabe? São textos sensíveis, ao mesmo tempo profundos, são textos que você olha com um olhar inocente, ao mesmo tempo sabendo que ele está te passando uma lição muito importante. Então, eu ia ler só um trecho, acabei lendo tudo, né, desse texto do conto O Café, porque é maravilhoso, é sensacional. E quando a gente fala de um livro de conto, de crônica, de poesia, eu acredito que lendo um trecho dele, eu vou conseguir realmente mostrar pra vocês o que eu tô falando. Porque são várias histórias, não é apenas uma história com início, meio e fim. São várias histórias com início, meio e fim. São textos maiores, tem outros bem menores, outros que não dá nenhuma folha, mas são textos pra você ler e ao mesmo tempo degustar, sabe? Deixar na cabeceira da cama, ir lendo aos poucos, ir se encantando aos poucos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Como eu falei, esse livro ele tá disponível na Amazon. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Inclusive, para quem é assinante do Kindle Unlimited, assim como eu, ele está gratuito, né? Digamos assim, ele está disponível, não é gratuito não porque a gente assina o Kindle Unlimited, mas ele está disponível no Kindle Unlimited para vocês baixarem. E olha, baixem, leiam e depois me contem. Me contem porque vocês vão ver. Tem textos aqui incríveis. Além disso, tem também o site, o próprio site da editora IP Amarelo, que está vendendo os livros. Inclusive, esse é um lançamento e eu também vou deixar aqui no box de descrição para vocês conhecerem a editora e também, caso queiram um livro direto com a editora, enfim, podem estar acessando ali o site. Eu já vou deixar o link direto de Carimbos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Foi muito especial porque foi um livro que me tocou bastante nesses últimos dias.
principalmente nesse período em que nós estamos vivendo. Eu acho que é um livro que vale super a pena. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. Deixa o seu joinha que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, tem as redes sociais pra gente ficar ainda mais próximo, principalmente lá no Instagram. Eu tô sempre falando com vocês, falei desse livro, falei de promoções essa semana, então passa lá no Instagram, me segue e vamos ficar mais próximos. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!